A ignorância é uma bênção. Você alguma vez já ouviu essa frase? De que ser ignorante é uma bênção? Muitos que me conhecem sabem que eu gosto de estar antenado com os fatos, saber das coisas. É verdade que todos somos ignorantes em muitas áreas da vida, mas tem aquelas que temos a obrigação de saber, nos inteirar, questionar se for preciso. Até porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Particularmente, eu não aceito como verdade só porque disseram, só porque falaram. Se o assunto me interessa, então eu procuro pesquisar, entender o tema, aprofundar naquilo. Não é porque passou na TV que aquilo é verdade. Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas usarem as redes sociais, a grande mídia, né, televisão, rádio, e falarem o que quiserem. Na política, então, isso acontece muito. Um bom marqueteiro, por exemplo, consegue maquiar qualquer candidato a um cargo eletivo, fazê-lo dizer um monte de mentiras e apresentá-las como verdade. Você já deve ter visto muito isso por aí. Quanta gente acaba acreditando naquilo. E depois que são eleitos, descobre-se a realidade. E na religião, eu diria até que acontece ainda mais que na política. Basta uma boa retórica, promessas estrambóticas, chavões de efeito psicológico, alguns amuletos milagrosos, e então vê-se uma multidão seguindo aquele líder religioso. Eu fico pensando que sorte para muitas igrejas que seus membros não conheçam a Bíblia. Que sorte para os governos que as pessoas não pensem. Para eles, a ignorância é uma bênção mesmo. Eu não quero e nem posso generalizar a política, nem as igrejas sérias comprometidas com a verdade, ou os raros políticos comprometidos com o bem do povo. Mas o que temos visto é um grupo de espertalhões se dando bem às custas de um povo incauto, que ignora quase tudo à sua volta. E você sabe, o maior inimigo de um governo, seja político ou religioso, é um povo que tenha cultura, conhecimento. Quem tem conhecimento questiona, pergunta, procura entender os fatos, se inteirar, faz o contraponto daquilo que se diz, não cai em qualquer conversa, não se entusiasma por qualquer bobagem, percebe as malandragens e as armadilhas. Já o ignorante, ele aceita tudo, se empolga com um malabarismo retórico, aceita números fictícios como dados de pesquisa, não procura ver se de fato aqueles números são reais ou inventados, e daí vê-se uma grande massa de gente como se fosse uma boiada, indo todos para o matadouro. Isso é muito triste. Eu até entendo que no Brasil pouco ou quase nada é investido em educação. Essa é uma realidade. Parece que isso é feito até de propósito pelos governantes. Pois se tivéssemos um investimento maior na educação, na cultura, boas escolas, professores com boa formação, remuneração digna, nós seríamos um povo mais orientado, que saberia escolher melhor os seus representantes nas eleições, que não aceitaria esse monte de baboseira religiosa que passa na televisão, que não existe na Bíblia e nem em lugar nenhum, né? Pois teríamos um povo atento, ligado, que mesmo não tendo talvez um conhecimento mais aprofundado da Bíblia ou da política, seria mais questionador, teria mais critérios de comparação. E enquanto existirem os ignorantes, também vão existir os manipuladores que vão se aproveitar dessa ignorância. Isso é um fato, triste fato. Agora, permita-me dizer uma coisa. O pior de tudo disso daí é que existe uma grande maioria de pessoas que não fazem questão do conhecimento. Estão pouco se lixando. É o famoso me engana que eu gosto. Não sentem nem curiosidade em saber das coisas. Preferem viver na escuridão da caverna, porque a luz do conhecimento lá fora exige uma certa responsabilidade. Sim, porque é impossível você ter conhecimento de um fato, ter domínio de um determinado tema, resultado, quem sabe, de estudo, de pesquisa, horas a fio debruçado
sobre aquele assunto e não querer compartilhar com os outros o que aprendeu. Você se sente responsável. Quando a gente sabe de alguma coisa, você quer compartilhar, contar o que descobriu, o que aprendeu. É ou não é verdade? Agora, o problema é quando você não encontra ouvidos aptos a lhe ouvir. Então a gente sofre. Queremos passar conhecimento, mas não querem ouvir. Como me disse uma vez uma pessoa com a qual eu estava estudando a Bíblia, uma vez, quando eu tentava lhe explicar uma determinada passagem bíblica do Novo Testamento, ela me disse, num dado momento, de forma bem fria, olha, eu não quero saber sobre isso. É que daí Deus vai me cobrar, ela falou. Agora, se eu não souber, Deus não vai levar em conta o tempo da minha ignorância. Ela ainda citou a Bíblia, lá em Atos capítulo 17, 30, fala sobre isso, né? Ela queria embasar o seu desconhecimento, a falta de interesse na Bíblia. Preferia viver na obscuridade, na ignorância. Isso na questão religiosa, isso em todas as questões. Quer ver um exemplo aqui do Brasil? Quem já viajou para o exterior, para os Estados Unidos ou algum país da Europa, já sabe qual é o pensamento deles a respeito de nós. O povo brasileiro é considerado, pelo povo lá fora, um povo pitoresco, alegre, receptivo, de bom humor, brincalhão, até aí tudo bem, isso é muito bom. Mas também é considerado um povo ignorante. E eles têm as suas razões. Veja, por pior que esteja o país, desemprego para todo lado, criminalidade em alta, corrupção a dar com pau em todas as instâncias do poder público, alguns passando até fome. Mas quando chega o carnaval, o país para. Tem Copa do Mundo, está tudo certo. Olimpíadas, se tem novela, se tem Big Brother, o povo até esquece de suas mazelas crônicas. Se acomoda literalmente, e não devia. Olha a situação a que estamos metidos, a situação política, econômica. Vez ou outra fazemos um barulho aí, fazemos umas passeatas, levantamos umas bandeiras, uns bonecos infláveis, mas passados alguns dias fica tudo na mesma. É ou não é verdade? Outro exemplo, um professor. O professor estuda, faz graduação, doutorado e não é reconhecido. É um simples professor. Daí outra pessoa com pouco ou nenhuma escolaridade faz uma música com uma letra pobre, mas com um refrão chiclete. Coloca duas dançarinas de shortinho, pronto, ganha milhões, um monte de fãs, reconhecimento popular, vira artista brasileiro. Percebe o caos em que vivemos? A ideia que se tem é que a ignorância compensa. Como disse no início, a ignorância é uma bênção. Pensar que o Estado, a igreja, pode pensar por mim, está tudo certo. Ah, se a população brigasse como brigam por seus times de futebol, como torcem por suas novelas, como perde um tempo precioso assistindo Big Brother, brigassem no bom sentido em pressionar os representantes políticos a maiores investimentos em educação, saúde, melhores escolas, hospitais, segurança pública. Seria bem diferente do que temos, não é? E por que isso não é feito? Porque é mais fácil se contentar com o que se tem do que buscar o que não tem. A comodidade é uma beleza. Lutar, ir em busca de um país melhor para os nossos filhos, confrontar quem nos governa, isso depende de esforço, suor, sacrifício, deixa como está. Então, se eu tenho um prato de comida todo dia, já está bom para mim. É como se disséssemos isso. Daí deixamos que sejamos governados por aproveitadores de plantão. Eu sei que isso não é o pensamento geral, mas é de uma boa maioria. E se não fazemos nada, não temos o direito de reclamar depois. Simão Bolívar, líder político-militar da Venezuela, ele disse uma vez uma coisa muito certa. Ele disse: um povo ignorante é um instrumento cego da sua própria destruição. Eu finalizo essa reflexão pontuando então essa triste realidade. Nós teremos aí 2018, as eleições, muito se fala em candidato A, B, C, D, sobre quem poderá melhor governar o nosso país. Eu sinceramente não sei.
Não que eu tenha perdido a esperança, mas vai demorar um bom tempo para que sejamos um país sério, país da educação. É preciso mudar a mentalidade de uma geração inteira. E isso, claro, leva muito tempo. Um governante sozinho, por mais brilhantes que sejam suas ideias, não vai mudar um país inteiro. A não ser que seja feito um alto investimento na educação, base desse país, boas escolas de base, onde nossas crianças recebam desde cedo não apenas instrução acadêmica, mas valores éticos, sociais e, por que não dizer, valores cristãos, pois somos um país com referência cristã. Então, se isso não for ensinado desde o primário, nunca seremos um país sério. Você deve estar acompanhando o que andam fazendo por aí, não é? Estão tentando destruir a base dos valores mais sagrados que sempre defendemos. A família, o casamento, a concepção de arte. Você viu a arte que estão apresentando no Museu de Arte Moderna de São Paulo? Lá em Porto Alegre também? No Brasil inteiro. E eu achava que arte era outra coisa. Sabe, definitivamente a ignorância de um povo não é uma bênção. Não é uma bênção. Somente os aproveitadores dessa ignorância é que podem aparentemente se dar bem. Mas isso não é bênção para eles, é maldição. Tão bom se as pessoas de bem entendessem isso e buscassem o conhecimento como se busca o ouro. Salomão, o sábio Salomão, ele já dizia isso num dos seus livros de Provérbios, capítulo 16, verso 16, é melhor obter sabedoria do que ouro. Se cada um de nós, você aí que está me vendo, fizermos a nossa parte, poderemos melhorar um pouco essa realidade. Então fica aí a reflexão, o desafio de que a busca pelo conhecimento é o melhor que podemos fazer, se de fato queremos mudar as coisas que estão aí. Faça aí você a sua parte, que eu daqui também vou fazendo a minha. Um abraço e até a próxima.